O governo Lula acaba de ativar o que analistas estão chamando de kit reeleição, um conjunto de medidas que vai injetar aproximadamente 251 bilhões de reais na economia brasileira ao longo deste ano. É o maior pacote de estímulos econômicos desde a pandemia. E aqui está o ponto que você precisa entender. Dependendo de como você se posicionar, esse dinheiro pode ser a maior oportunidade da década para a sua vida financeira. Ou pode ser o início de uma crise que vai corroer tudo o que você construiu. Hoje eu vou te explicar, com dados concretos e sem viés político, exatamente o que está acontecendo. Quais são os riscos reais, quais são as oportunidades escondidas e o que você precisa fazer agora para se preparar. No dia 26 de novembro de 2025, o presidente Lula sancionou a lei que isenta do imposto de renda todos os brasileiros que ganham até R$ 5.000 por mês. Essa lei entrou em vigor no dia 1º de janeiro de 2026. Vou te dar os números exatos para você entender a dimensão disso. 10 milhões de brasileiros que antes pagavam imposto de renda agora estão completamente isentos. Eles não vão mais ver aquele desconto no contra-cheque. A partir de fevereiro, quando receberem o primeiro salário de 2026, esse dinheiro vai estar no bolso deles. Outros 5 milhões de brasileiros que ganham entre R$ 5.000 e R$ 7.350 vão pagar menos imposto. A redução é progressiva. No total, cerca de 25 milhões de brasileiros vão ser beneficiados diretamente por essa medida. É quase a população inteira da região Nordeste. Segundo a Receita Federal, essa isenção vai injetar 28 bilhões de reais na economia só em 2026. E aqui está o detalhe que poucos estão comentando. Para uma pessoa que ganha R$ 5.000 por mês, a economia anual pode chegar a R$ 4.000. Isso é praticamente um 14º salário. O presidente da Central Única dos Trabalhadores foi direto ao ponto. No início de fevereiro, a classe trabalhadora vai receber o primeiro rolerite sem o desconto do imposto de renda. Vai ser uma festa nas fábricas. Mas a isenção do imposto de renda é apenas uma peça de um quebra-cabeça muito maior. O que o mercado financeiro está chamando de kit reeleição totaliza 251 bilhões de reais. Além da isenção do IR, o governo está trabalhando em outras duas frentes. A primeira é a isenção do imposto sobre a participação nos lucros e resultados, a famosa PLR. A segunda frente é a mais polêmica, a redução da jornada de trabalho de 44 para 36 horas semanais. O argumento do governo é que a legislação trabalhista de 1943 não corresponde mais à realidade do século XXI. Juntas, essas medidas representam uma política fiscal expansionista, ou seja, o governo está colocando mais dinheiro para circular na economia. A lógica econômica por trás disso é simples. Mais dinheiro no bolso do trabalhador significa mais consumo. Mais consumo significa mais vendas no comércio. Mais vendas significam mais produção nas fábricas. Mais produção significa mais empregos. É a velha teoria keynesiana de estimular a demanda para fazer a roda da economia girar. E os números recentes parecem dar razão a essa estratégia. O Brasil registrou em 2024 os menores níveis de pobreza e extrema pobreza da história. 8,6 milhões de pessoas saíram da pobreza. O desemprego caiu para 6,4%, o menor desde 2012. Agora vem a parte que poucos querem ouvir, mas que você precisa entender. Toda essa injeção de dinheiro na economia tem um custo, e esse custo está fazendo os economistas perderem o sono. A dívida pública brasileira saltou de 71,7% do PIB em dezembro de 2022 para aproximadamente 79% em 2025. A Instituição Fiscal Independente do Senado projeta que a dívida chegará a 82,4% do PIB. O mercado financeiro é ainda mais pessimista, 84%. Para colocar isso em perspectiva, o Brasil já tem a maior dívida pública entre os países emergentes, ficando atrás apenas da China. E aqui está o problema estrutural. Mais de 90% dos gastos do governo federal são obrigatórios. São gastos que crescem automaticamente. O Instituto Fiscal Independente estima um déficit primário de 128 bilhões de reais em 2026. É dinheiro que o governo vai gastar além do que arrecada. O próprio Fundo Monetário Internacional emitiu um alerta. A situação fiscal do Brasil é menos grave em 2025, mas o risco de um novo salto da dívida em 2026 é real. E é aqui que a matemática começa a ficar cruel. Quando o governo gasta mais do que arrecada, ele precisa pegar dinheiro emprestado. E para isso precisa pagar juros mais altos. A taxa Selic fechou 2025 em 15% ao ano, a mais alta em quase 20 anos.
e deve permanecer acima de 12% em 2026. Isso cria um ciclo perverso. O governo gasta mais, a dívida aumenta, os juros sobem, o custo da dívida aumenta e o governo precisa gastar ainda mais para pagar os juros. O Brasil tem a segunda maior taxa de juros reais do mundo. Isso significa que somos o país onde é mais caro pegar dinheiro emprestado, depois dos Estados Unidos. E quem paga essa conta? O consumidor no financiamento do carro, o empreendedor no empréstimo para o negócio, o trabalhador cujo emprego fica em risco. Analistas da FGV apontam: enquanto o governo acelera os gastos, o Banco Central freia com juros altos. É como pisar no acelerador e no freio ao mesmo tempo. O motor sofre. E aqui chegamos à pergunta: quem vai pagar essa conta? A resposta é brutal na sua honestidade: o próximo governo. Em 2027, o cenário será insustentável. Quem assumir o Palácio do Planalto em 2027 vai enfrentar um dilema dramático: promover um dos maiores cortes de gastos da história ou abandonar o arcabouço fiscal. A matemática não permite ilusões. O ajuste de 2027 não será questão de escolha política, será questão de necessidade matemática. Nas palavras de Marcos Pestana, estamos trocando consumo presente por dívida futura. É uma herança que estamos deixando para nossos filhos e netos. Agora vem a parte mais importante deste vídeo. O que tudo isso significa para você especificamente? Se você ganha até R$5.000, aproveite o dinheiro extra com sabedoria. Não aumente seu padrão de vida proporcionalmente. Considere quitar dívidas, especialmente as de juros altos, como cartão de crédito e cheque especial. Se você é investidor, entenda que 2026 será um ano de volatilidade. Ano eleitoral sempre traz incerteza. Diversificação é mais importante do que nunca. Se você é empreendedor, o aumento do consumo pode ajudar no curto prazo, mas seja cauteloso com expansões financiadas por dívida devido aos juros altos. Se você está pensando em comprar imóvel ou carro financiado, faça as contas com muito cuidado. Os juros devem permanecer altos por um bom tempo. Vou ser direto com você. O que estamos vendo é uma aposta. O governo está apostando que injetar dinheiro vai gerar crescimento para compensar a dívida. Se der certo, o Brasil pode sair de 2026 com desemprego baixo, consumo aquecido e uma base eleitoral satisfeita. Se der errado, o país pode entrar em 2027 com uma crise fiscal que vai exigir ajustes dolorosos, corte de gastos e aumento de impostos. A verdade é que ninguém sabe qual cenário vai se concretizar. Dependemos de variáveis externas: humor dos investidores, preço das commodities e geopolítica. O que você pode fazer é se preparar, ter uma reserva de emergência, evitar dívidas, porque no final das contas a responsabilidade pela sua vida financeira é sua. 251 bilhões de reais vão entrar na economia. O que você vai fazer com sua parte? Se esse conteúdo te ajudou, deixa o like e se inscreve. Nos vemos no próximo vídeo.